Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente volta aqui, ó, para terminar, né? Vou fazer mais uma parte do panda. Então, como eu já tenho falado para vocês, ele é feito com anel mágico e 6 pontos baixos, tá? Então, tanto a cauda como as patinhas, a cabeça, a orelha, a fuça, a cabecinha aqui também, ó, ele é feito com anel mágico e 6 pontos baixos, tá bom? Então, nesse vídeo, a gente vai fazer o olho, as orelhinhas, o rabinho e a fuça, tá? Também pedi aí pra você deixar um like aí pra mim, por favor, se inscrever, compartilhar, né? Incentivar aí o meu canal, né? Porque eu faço aqui com bastante amor, carinho. Não tem nenhuma um pulo do gato, alguma coisa que eu não entregue, né? Entrego tudo, tá? Durante os meus vídeos aqui, eu sempre deixo dicas para vocês de como fazer, né? De todo passo a passo, tá? Lembrando também que se você nunca fez amigurumi, crochê, você não tem muito conhecimento, você pode... Aqui mesmo no canal tem uma playlist ensinando tudo sobre o crochê, tá? Sobre amigurumi. Então, eu falo lá sobre linha, a espessura da linha, a espessura da agulha. Eu falo sobre troca de cor, diminuição, ponto baixo, ponto alto, os principais pontos do crochê, tá? Então, aqui, gente, nesse vídeo, a gente vai fazer esse olhinho aqui, tá? Então, como vocês podem ver, ó, eu já fiz um, né? E aí, a gente vai dar início ao outro olhinho, tá? Aqui eu tô usando o olhinho número 9. Então, eu já fiz, eu bordei já, né? Se você também aqui, ó, tiver uma cola, só pra finalizar, né? O ponto, vai auxiliar muito no seu trabalho, tá? Porque depois que a gente corta as linhas, a gente passa uma colinha além dos nós, né, para não ter o risco de desmanchar, tá? Então, esse olhinho, ele é feito aqui, ó, não vai ser com um anel mágico, tá? É uma exceção. Ele é feito com correntinhas, tá? Se você não sabe fazer a correntinha, é só ir lá no comecinho do vídeo e você vai ver como é feito, tá? Então, aqui eu já fiz esse primeiro nozinho, né? Que ele chama nó corrediço, tá? Daí, eu vou virar aqui, ó, com mais 5 correntinhas, tá? Contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta correntinha, você vai fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos na mesma correntinha, tá? Sempre pegando, ó, a alcinha de cima, tá bom? Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, primeiro, o segundo aqui, ó, pontinho baixo, tá? E nesse finalzinho aqui, ó, no último pontinho, na última correntinha, a gente vai fazer um aumento triplo, tá? Então, aqui no comecinho, eu coloquei já um marcador, porque eu acho bem mais fácil. Agora, eu gosto de usar um marcador em vez de usar a linha. Tá? Agora, aqui, ó, a gente vai fazer 3 pontos baixos no mesmo espacinho, na mesma correntinha, tá? Então, aqui a gente chama de aumento triplo, tá? Que é para dar a vira. Agora, aqui, vamos pegar outra alcinha, eu já vou arrematar esse fiozinho, tá? Então, da alcinha aqui de baixo, nós vamos fazer um ponto baixo, primeiro, né? E o segundo ponto baixo aqui, ó, tá bom? E aqui nesse último, da onde a gente tinha começado, nesse outro espacinho, a gente vai fazer mais um pontinho baixo, já vai ser o último da carreira, daí as duas extremidades vão ficar com aumentos triplos, tá? Então, gente, no final dessa carreira, ó, a gente ficou com um total de 10 pontos baixos, tá bom? Agora, eu vou vir aqui, ó, já iniciando a segunda carreira, pego ali as duas alcinhas, né? Já continuo arrematando esse fiozinho, tá bom?
pego aqui as duas alcinhas e vou fazer o meu primeiro pontinho baixo aqui, tá? Vou colocar o marcador e já vem nesse mesmo espaço, faço um outro ponto baixo, porque nós vamos iniciar essa carreira com 2 aumentos. Então, já foi o primeiro aumento e agora aqui o segundo aumento. Continuo aqui com 2 pontos baixos, né? 1, 2. E agora a gente vamos continuar, esse fiozinho já não preciso mais arrematar, tá bom? Vou aqui, ó, fazer 3 aumentos seguidos. Então, primeiro aumento, no outro pontinho, o outro aumento. E no terceiro pontinho, para dar a viradinha aqui, ó, o último aumento. São aumentos duplos, tá? O aumento triplo é só na primeira carreira. Agora é 3 aumentos com 2 pontos baixos em cada um. E continuo aqui, ó, com 2 pontos baixos, 1, 2, e já vamos finalizar aqui, ó, de onde a gente tinha iniciado, com outro aumento, tá bom? Coloco aqui o primeiro ponto, né? E agora já o segundo ponto, tá bom? Então, aqui a gente já finalizou. Agora, eu vou vir aqui. Nessa segunda carreirinha, a gente fica com 16 pontos baixos, tá? Então, só repetindo aqui, ó, pra gente não ter dúvida, eu iniciei com 2 aumentos, 2 pontos baixos, 3 aumentos, 2 pontos baixos e 1 aumento. Então, a gente fica com 16 pontos baixos, tá? Daí, eu venho aqui, ó, corto já o meu fio, já cortei, puxei ele ali. Vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro, né, que é uma agulha sem ponta, e a gente vai fazer um ponto baixo em cima do pontinho da carreira anterior. Então, para isso, ó, você pula esse aqui, ó, tá? Pula esse próximo ponto baixo, vem no outro, pegando lá por trás do lado do avesso, ó. Eu entro aqui, ó, com a agulhinha, pegando as duas alcinhas, tá? Pulei aquele ponto e vou no próximo, pego as duas alcinhas. Dou uma ajeitada, porque o que a gente vai fazer é um ponto baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior, mas usando a agulha de tapeceiro. E aí, eu entro ali no meio das duas alcinhas, da onde eu tinha saído, tá bom? Pronto. Agora, a gente vai arrematar, vou colocar aqui a minha agulha, coloco aqui 2 vezes, né, pra dar um nozinho. Coloquei uma, aqui tá um pouquinho difícil de entrar, porque a agulhinha é grossa, meus pontos são apertados, então tem aqui uma certa dificuldade, tá? Mas precisa ser feito esse nó assim, né? Pra não correr o risco de desmanchar. Pronto, consegui. Deixo uma alcinha ali, puxo. E deixo ele aqui, ó, tá bom? Ó, então aqui já tá feita a manchinha do olho, tá? Agora, gente, nós vamos bordar esse olhinho, tá bom? Então, aqui, ó, pra ver a tensão aqui, que a gente já fez um, ó. Então, aí você vai ver aonde você vai colocar seu olhinho. A gente coloca aqui, pega o olhinho com trava e enfia nesse buraquinho aqui, ó. Tá vendo aqui esse buraquinho? Do início. Então, a gente vai enfiar ali, ó, o olhinho dele. Coloca um pouquinho de força, né? Coloco ali. Venho agora aqui, pego a minha trava de segurança. Vou colocar aqui, ó, viro do avesso, viro a parte de trás, coloco a trava de segurança. Dá uma forçadinha, tá bom? E aí, eu sempre vejo aqui, gente, se os dois estão da mesma altura, ó, tá? Porque às vezes enfia mais um e o outro menos. Então, estão da mesma altura, já tá aí finalizado, né? A colocar o olho. Agora, a gente vai bordar, tá? Então, aqui você vê, ó, que a partinha cor-de-rosa tá embaixo e a branquinha em cima, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Vou usar aqui meu fio quartzo, fio amigurumi, é um rosinha bebê. Se você não tiver, você pode usar um outro. Aqui, no caso, eu usei o fio Anne, tá?
Aí, como eu faço, da mesma maneira que eu fazia ponto cruz antigamente, eu corto um fio e dobro ele, ó. Coloco ele duplo na agulha, tá? Pra não precisar dar o nó. Daí eu venho aqui, ó, pessoal. Vou enfiar, preciso medir bem certinho aqui, né, pra ver aonde que tá onde que eu coloquei, né? Então, eu vou entrar aqui por trás, ó. Colocando aqui do ladinho do olho, tá, gente? Se você quiser fazer um pouquinho maior, aí fica a seu critério. Eu gosto de fazer assim que eu acho mais bonitinho. Então, coloquei aqui, deixo essa alcinha e vou entrar, ó. Aqui pulo acho que uns 2 pontinhos, mais ou menos. E entro no próximo, tá? Você precisa colocar o mais perto da trava possível, tá? Por isso que é um pouquinho difícil de entrar. Aí, você vê aí que já deu um efeito, né? Já deu pra ver, ó, como fica legal. Eu vou agora fazer um nó com essa alcinha. Então, o que é que eu faço? Preciso puxar aqui. Puxar bem. Pra ajeitar. Ajeito aqui. E aí, eu venho, dou uma... Puxo aqui pra dar uma laceada, né? Porque esse aqui já é um nozinho. Daí, você vem na frente. Se você quiser deixar assim, ó, bem apertadinho, aí fica a seu critério. Eu gosto um pouquinho mais largo, tá? Inclusive, o outro, ele ficou meio torcidinho aqui, ó, pra dar um pouquinho mais de efeito. Tá bom? Daí, eu venho aqui, puxo aqui pra dar uma equilibrada, né? Você vai ajeitando, gente. Às vezes, você precisa puxar atrás, às vezes, você precisa puxar na frente. Mas de um jeito ou de outro, olha, ele vai ficar bem bonito, tá? Agora, já vamos fazer a parte de cima. Eu peguei aqui a minha linha branca. Do mesmo jeito que eu peguei a rosa, né? Cortando e dando dobrando ela. Vou enfiar aqui, ó, um pontinho pra cima do olho e já saio lá, ó. Da onde a gente terminou o rosa, a gente vem e coloca o branquinho. Vou fazer o mesmo esqueminha aqui de dar um nó, ó. Puxei, enfiei aqui atrás, né? Naquela alcinha que a gente deixa. Aí, vou dar uma ajeitadinha aqui pra ficar bem feitinho, né? Dá uma ajeitada. Pra ver se os dois estão tão parecidos, tá? E aí, tá. Já posso tirar minha agulha. Aí, a gente vai vir aqui, ó. Dar uma ajeitadinha e dar uns 2 nozinhos, tá? Então, venho aqui, coloco um nó. E agora, o segundo nozinho. Eu sempre gosto de colocar mais para não correr o risco de desmanchar, tá? Esse fiozinho pretinho aqui também a gente já pode, ó, arrematar também. Dou 2 nozinhos aqui. Agora, nós vamos usar a nossa cola. Tô aqui com a cola de artesão, né? Se você não tiver, pode ser cola pano, cola tecido, cola jeans, ou até mesmo a cola quente. Então, coloco aqui no preto também. Vou cortar deixando só um espacinho. E vou, ó, descer com esse finalzinho pra cá, tá, gente, ó. Vou fazer a mesma coisa com o preto. Lembrando, gente, que essa cola aqui do artesã, a cola quente, elas mancham, tá? Então, você toma bastante cuidado pra não deixar pegar na parte de frente, porque como a linha é preta, se pegar, ela mancha. Tá vendo que ficou esbranquiçado lá atrás? Ó, então aqui tá perfeitinho. Então, a gente vai pegar e vai deixar secando um pouquinho, né? Daí, enquanto isso, a gente vai fazer a fuça dele, tá bom? A fuça também, venho aqui com meu ponto, minha linha branca, meu fio amigurumi, faço o anel mágico, sempre tiro esse fiozinho de lá de dentro. E aqui eu vou vir com 6 pontos baixos aqui dentro, tá bom? Então, já foi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos,
puxo bem aqui para fechar. Vou colocar aqui o meu marcador, tá bom? E a gente vai dar início já na segunda carreira, ó. Ponto apertado é difícil de entrar a agulha, né? Mas entra. Então, vem aqui com o primeiro pontinho da segunda carreira. E pronto, fiz aqui agora o segundo ponto. Que a gente vai fazer aqui nessa segunda carreira 6 aumentos. Então, no final, a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá? Então, aqui fiz o primeiro, tô indo pro segundo. Ponto baixo. Aí, novamente, aí o mais um, tá? Então, a primeira carreira com 6, a segunda com 12, que são 6 aumentos. Fazendo aqui meu último aumentinho da segunda carreira, coloco meu marcador pra lá. E agora, a gente vai fazer carreiras retas, tá? Então, essa terceira carreira, ela também vai ser com 12 pontos baixos, tá? Ó, fiz aí já. Vou cortar meu fiozinho aqui. Aí, eu venho aqui, ó, vou puxar essa linha, né? Pego aqui a agulha de tapeceiro e vou fazer novamente, igual a gente fez no... Eu acho que a gente fez na fuça. Vou fazer aqui, vou pular esse ponto, como a gente fez na manchinha do olho. E vou vir aqui, ó, entrar dentro daquela alcinha que a gente tinha saído, tá? Pra ficar bem feitinho o acabamento. Aí, coloco aqui, dou uma boa ajeitadinha pra ficar legal. Tá vendo que conforme puxa, ó, ele já fica... Já forma bolinha, né? Meia bolinha. Aí, eu tiro o meu marcador aqui de carreira. E já vou aqui dar um nozinho pra ficar legal, tá? Então, finalizei lá a fuça. Agora, a gente vai fazer a cauda dele, o rabinho. Novamente, gente, anel mágico com 6 pontos baixos, tá? Tiro a alcinha pra fora. Vou fazer 1, 2, 3, 3 pontos baixos, 4, 5. E o 6 aí já puxo pra fechar. Coloco o marcador de carreira. Se você quiser usar aquele... Pode usar um clipe, pode usar um grampo, pode usar o marcadorzinho de plástico mesmo. Eu acho bem mais prático fazer assim com a linha, tá? Então, agora aqui nessa segunda carreira, a gente vai fazer alguns aumentos. Então, vai ser um ponto baixo e um aumento, tá? Então, vão ser 3 vezes essa sequência. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. E aí, a gente vai ficar com 9 pontos baixos nessa segunda carreira, tá bom? Aí, a gente vem aqui e faz carreiras retas, no caso aqui, a carreira 4 e a 5, não, desculpa. A carreira 3, a gente também vai fazer 9 pontos baixos, tá? Iniciando aqui, ó, 9 pontos baixos na carreira, na carreira 3. Só fazer aí ponto sobre ponto. Então, terminando aqui, ó, meu último pontinho da carreira 3. Vou pegar aqui, vou fazer agora umas diminuições. Então, a gente vai iniciar, ó, a quarta carreira com um ponto baixo e uma diminuição, tá bom? A sequência de 3 vezes. Então, eu fiz aqui a primeira, tô fazendo aqui o segundo ponto baixo e a segunda diminuição. Primeira, segunda diminuição. Já estamos aqui quase terminando já a cauda do panda, né? Fazendo isso 3 vezes, tá? E, ó, terminando aqui.
Aí é o mesmo esqueminha, tá? Eu venho aqui, eu deixo um fio pra costura, corto. Vou puxar esse fiozinho aqui, ó, gente. E aí, eu não vou... vou tirar o meu marcador de carreira aqui, ó. Esse fio azul já pode ser tirado, né? Aqui, no caso, a gente não vai fazer aquele pontinho falso em cima, tá? Vou colocar esse restinho de fio aqui, pra não atrapalhar, pra mim poder explicar pra você melhor. Ó, tá vendo esse pontinho aqui? Ele vai dar um encaixe perfeito aqui, ó, nessa circunferência aqui do corpinho dele, tá bom? Então, eu deixo ele aqui, pra ficar bem arrebitadinho, né? Fica legal. Agora, eu vou colocar um pouco do enchimento. Venho aqui, coloco, pego só um pouquinho do enchimento. Sempre tem que deixar firme, tá, gente? E uso aqui o hashi. Pego o hashi, coloco aqui. E vou preenchendo aqui, ó. Pra ficar o máximo do enchimento lá dentro. Pra não deixar ficar nada pra fora, né? Essas peças pequenas assim é meio complicadinho. Daí, o que que você faz? Se ficou um pouquinho pra fora, vem com uma tesourinha, corta tudo, né? Só pra dar um acabamento. Então, terminamos o nosso rabinho. Vou iniciar aqui a última peça, né? Que vai ser a orelhinha. Então, novamente, anel mágico com 6 pontos baixos. Daí, já fiz aqui, ó, os 6 pontos, né? Venho aqui, puxo, vou colocar o marcador, tá? A gente tá fazendo aqui a orelha. Aí, no caso aqui, a última parte, desculpa, a segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, tá? Então, venho aqui, ó, fazer um aumento, já sempre arrematando esse fiozinho, né, que a gente iniciou. Depois ele pode ficar lá pra dentro também, mesmo que a gente não vá fazer... Mesmo que a gente não vá fazer enchimento, ele fica lá dentro, tá? Aí, vou fazer aqui toda a carreira com 12 pontos baixos, né? Então, a gente vai ficar com 12 na segunda. E aí, gente, no final dessa carreira, a gente vai fazer carreiras retas, tá? Então, a carreira... Ó, tô terminando aqui o meu segundo. Então, a próxima carreira, a 3, a 4, a 5, todas com pontos baixos, tá? Todas com 12 pontos. Então, vou fazer aqui as minhas, né? Fazendo aqui bem simples esse amigurumi, já volto aqui com vocês, ó. Fazendo só ponto sobre ponto, pra dar a altura da orelhinha dele, tá? Terminei aqui, ó, fazendo meu último pontinho da carreira 5. Daí, eu vou vir aqui, ó, eu já vou começar a fechar esse ponto, igual a gente fechou as patas, tá? Então, vou tirar esse marcador aqui, que ele tá me atrapalhando. Então, 1, 2, 3... 4, 5, 6 pontinhos. Corto aqui minha linha, meu fio, deixo uma parte para costurar, puxo aqui, né? E tá pronto aqui todas as nossas partes do panda, tá? Muito obrigado por assistir. Espero que comentem, compartilhem. Continue aqui no canal, que a gente vai continuar fazendo esses bichinhos bem fofinhos aqui pra você, tá bom? Muito obrigada, gente. Não esquece de deixar o like pra me apoiar, tá? Até a próxima. Obrigado.